ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado. Venho a essa tribuna mais uma vez para falar sobre este momento que estamos vivendo em nosso país. Refiro-me à imensa mobilização que teve como motivação inicial melhorias no transporte público, ampliando-se extraordinariamente como resposta à atuação repressiva e de extrema violência das polícias estaduais, especialmente as de São Paulo e Rio de Janeiro, ganhando enorme dimensão, se alastrando para várias cidades brasileiras. Mobilizadas principalmente pelas redes sociais da internet, essas manifestações se conformaram enquanto atividades descentralizadas, apartidárias, com as mais variadas reivindicações. Registra-se também, por parte de amplos setores dos manifestantes, duras críticas aos gastos relacionados à Copa Mundial de Futebol, aos serviços públicos em geral, à corrupção, forte resistência às organizações e instituições, tanto públicas quanto privadas, destacando-se os partidos, entidades representativas e os grandes veículos comerciais de comunicação. Para quem, como eu, militante social popular e militante do Partido dos Trabalhadores, para quem nasceu entre os anos 70 e 80, como resultado de manifestações populares contra o aumento do custo de vida, contra a contenção dos salários e o regime ditatorial militar, que cresceu com seus militantes participando ativamente nas grandes manifestações populares pelas eleições diretas para a presidência da República, pela anistia política e pela democratização do país, com ativa e crescente participação nas eleições locais e presidenciais, sempre marcada por grandes manifestações populares e, em alguns casos, reunindo mais de 1 milhão de pessoas. Para quem, durante os anos de 1990, foi muitas vezes às ruas para lutar contra os descalabros promovidos pelos governos neoliberais, que lutou contra a privatização dos serviços públicos das empresas estatais, lutou contra as políticas que levaram à falência grande número de empresas nacionais, lutou contra a monopolização da economia brasileira por grandes empresas multinacionais, que batalhou contra o desemprego, a pobreza, a miséria, e se empenhou na luta contra a corrupção e pela melhoria da educação, da saúde e das condições de vida do povo. Para quem acredita e sempre participou das lutas e manifestações populares, só poderia, como eu, saudar milhares de manifestantes que estão nas ruas, entoando as mais variadas palavras de ordem, entre elas o slogan "O gigante acordou", exigindo aprofundamento das mudanças em todo o país. Desta forma, registro que considero bastante positivo o motivo de comemoração à energia popular que vem das ruas. Contudo, acho providencial fazer um registro. Historicamente, setores e parcelas significativas da nossa sociedade protagonizaram diversas lutas neste país, a exemplo das inúmeras revoltas no período colonial, das primeiras manifestações do operariado brasileiro, da luta contra a ditadura militar, pela redemocratização do Brasil com as diretas já, o impeachment do ex-presidente Collor, com destaque para os jovens denominados de caras pintadas.
a luta permanente das trabalhadoras e trabalhadores do campo e das cidades, na busca pelo direito à terra, através da luta pela reforma agrária e na luta por melhores salários e condições de trabalho, na luta dos povos indígenas, dos movimentos de direitos humanos, nas lutas contra a intolerância, contra o racismo, contra a cultura machista e sexista e tantas outras bandeiras de lutas, empunhadas por milhares de lutadoras e lutadores pelos 4 cantos deste nosso país. Portanto, como forma de respeito e para se fazer justiça histórica, acho adequado registrar que inúmeras brasileiras e brasileiros não acordaram agora. Uma parte acordou agora, mas outra parte nunca dormiu. De toda forma, as atuais manifestações iniciaram por uma reivindicação específica ao valor das passagens. Entretanto, quando jovens brasileiros saíram às ruas contra o aumento da tarifa de ônibus, esta reivindicação se traduziu a uma dimensão mais ampla, reafirmando que o transporte público é um serviço essencial na vida das pessoas, não podendo estar aprisionado à lógica do lucro e da acumulação do capital. Que o dia a dia dos cidadãos e cidadãs, especialmente daqueles que utilizam o transporte público nas grandes cidades brasileiras, está insuportável, já transformado há muito tempo em um verdadeiro inferno urbano. Desta forma, senhor presidente, diferente do que muitos afirmam, a fagulha que iniciou estas grandes mobilizações é um tema da mais alta relevância ao conjunto da sociedade brasileira. Tenho também percebido que vários analistas políticos e sociais têm apresentado perplexidade ao fato dessas imensas mobilizações ocorrerem justamente em um período de avanços conquistados nos 2 últimos mandatos do ex-presidente Lula e nos 2 anos do mandato da presidenta Dilma. Mas o fato é que, apesar das conquistas alcançadas nos 10 últimos anos, permitindo convivermos com um dos menores níveis de desemprego de nossa história e de toda a mobilidade social ocorrida nesta década, o nosso país ainda possui distorções sociais e econômicas gravíssimas e um déficit significativo de democracia. A concentração de renda e a concentração de poder político e econômico é gigantesca. A economia, em várias de suas áreas, sofre com a presença de corporações e monopólios privados. O abismo entre os pobres e ricos continua constrangedor. É enorme a concentração de terras e de riqueza. Serviços como educação, saúde e habitação, embora o governo federal, nos últimos 12 anos, tenha dedicado especial atenção a esses temas, com programas significativos como o ProUni, o Reúne e Minha Casa Minha Vida, ainda estão bastante aquém das necessidades do povo brasileiro. Frente a este contexto, é essencial que as mudanças ocorram de maneira muito mais rápida. E aqui entramos na questão que considero fundamental neste debate. Pois para avançarmos nos anseios econômicos, sociais e de mais democracia, que estão sendo reafirmados pelas ruas, serão necessárias reformas estruturais profundas, que alterem o atual quadro de distribuição do poder no Brasil. Para tanto, diante do nível de conservadorismo
e de resistências a mudanças presente visivelmente nos poderes brasileiros, inclusive nesta casa. E para os que, como eu, que compreendem o papel que a luta social pode jogar na transformação da sociedade, é fundamental que o nosso povo, especialmente a juventude, se mantenha nas ruas, permaneça mobilizado, pressionando e garantindo que as transformações continuem avançando e ocorrendo no país. A tão necessária reforma política é um exemplo cristalino do quanto o Congresso brasileiro tem enormes dificuldades de realizar reformas estruturais. Neste caso, a decisão da presidenta Dilma em enviar a esta casa a proposta de realização de um plebiscito para a população opinar sobre os principais pontos de uma reforma política é extremamente acertada e demonstra que ela está sintonizada com os clamores vindo da rua. As milhares de pessoas que estão mobilizadas estão dando um recado firme e contundente aos membros dos poderes brasileiros. O atual sistema político e eleitoral do Brasil, assentado em financiamento privado, está totalmente esgotado e em dessintonia com as mudanças em curso neste país. Parece-me profundamente contraditório elegermos agentes públicos, tanto para os legislativos quanto para os executivos, por meio de pleitos eleitorais fortemente eivados da mão pesada do poder econômico, retirando do povo a soberania da decisão e o seu direito legítimo de definir quem deve ou não representá-lo. Não por acaso que a pesquisa apresentada neste 1º de julho pela Fundação Perseu Abramo aponta que a ampla maioria da população brasileira, ou seja, 89%, é favorável a uma reforma política, sendo que 3/4, 75%, a considera muito importante. 65% preferem que sejam eleitos novos representantes exclusivamente para fazer a reforma política. Esses dados são muito significativos, pois mostram o anseio por mudanças no sistema político e suas instituições. E, por fim, defendemos ainda medidas que fortaleçam as instituições partidárias, as consolidem enquanto organizações programáticas, garantindo a representação do tecido social brasileiro, ampliando significativamente a presença das mulheres, com lista paritária de gênero e de outros setores subrepresentados na política, a exemplo dos jovens, dos índios e dos negros. A reforma política, que é considerada por muitos a mãe de todas as reformas, sem dúvida é essencial para avançarmos no aprofundamento da democracia brasileira. O plebiscito proposto pela presidenta Dilma, com toda certeza, é decorrência, em parte, das grandes mobilizações e da presença de povo nas ruas, que estabeleceram um ambiente possível para que as medidas de democracia direta fossem apresentadas. Assim sendo, reafirmo o que já falei anteriormente. É fundamental que as trabalhadoras e os trabalhadores, que os jovens e demais segmentos progressistas da nossa sociedade continuem mobilizados e organizados nas ruas, apresentando a todos os governos, aos legislativos e ao judiciário suas pautas de reivindicações, para que o nosso país avance nas transformações tão almejadas e tão necessárias à construção do Brasil que sonhamos e lutamos. É isso, senhor presidente, que tinha para o momento e também agradeço aqui a atenção. Muito obrigada.